que o jornal O Globo fez, baseado nas projeçõões norte-americanas, de 80 mil estimativas, né, de como seria a eleição nos Estados Unidos, e por pouco, né, por 0,36%, daria a Kamala, candidata democrata. Não foi isso que aconteceu, e eu falei no início do Poder RS, foi uma vitória rápida e avassaladora. Por quê? Perfeito, Orestes. Acho que a grande questão e a surpresa não está na vitória de Trump em si. Assim, as pesquisas mostravam resultados muito próximos, né? As pesquisas mostravam dispersões que ficavam dentro de uma mesma margem de erro. E se a gente pegava algumas pesquisas mais de jornais, ou enfim, de think tanks, ou de grupos de pesquisas eleitorais, existia, num cômputo geral, uma pequena vantagem de Kamala Harris. Ao mesmo tempo, se pegássemos pesquisas mais de pontos do mercado, de bancos de investimento, existia uma cotação de uma vitória de Trump. E essas pesquisas que se mostraram, então, de certa forma, corretas, mas de certa forma, pois o que ninguém esperava era essa vitória avassaladora, essa vitória achapante que veio por parte de Donald Trump. Então, novamente, né, tudo podia acontecer, era esperada a vitória de ambos os lados. O próprio 538, que é uma espécie de conglomerado, uma espécie de agregador de várias pesquisas, mostrava 49-49, ou seja, tudo muito perto, muito próximo. Então, novamente, a vitória não é o Trump, o fato inédito, o fato inovador, o fato surpresa, não é o Trump ter vencido, mas sim, novamente, com a forma com qual venceu. Pois todos nós esperávamos uma vitória mais próxima, seja de um lado, seja de outro lado. E há muitos porquês e há muitas razões disso, né, Orestes? A gente percebe... O fato inovador, tá? Falando então sobre coisas inovadoras, é que fazia 20 anos que nos Estados Unidos um republicano não vencia pela maioria do voto popular, certo? Podemos entrar nisso aqui ou não, creio que boa parte dos nossos espectadores já devem saber como funciona brevemente o sistema eleitoral dos Estados Unidos, e é um sistema eleitoral no qual não necessariamente aquele candidato que mais recebe votos da população é o candidato que será eleito, afinal de contas existem os colégios eleitorais, e o que interessa é o voto dos delegados desses colégios eleitorais. Então, muitas vezes, e novamente, né, temos o caso, por exemplo, recente de Hillary Clinton e Trump, onde Hillary Clinton teve um maior voto popular, mas foi o Trump eleito, porque o voto dos delegados, a maioria foi de Trump. Antes também, no início do século XXI, quando Al Gore competiu com George W. Bush, Al Gore teve um maior cômputo de votos populares, mas Bush, que venceu pelo voto dos colégios eleitorais, e sendo Bush e Trump republicanos, e agora temos um retorno de um republicano à presidência dos Estados Unidos. Estávamos no governo de Joe Biden, que sucedia, né, após o interregno ali de Trump, governos anteriores também de um democrata que era Barack Obama, e agora, então, de uma forma completamente sem suspeitas, de uma forma sem nenhuma suposição a ser feita, Trump venceu das duas formas que é possível vencer. Venceu com os votos populares, venceu com o colégio eleitoral, que é o modo formal de se vencer, e é o modo escola com presidente, mas isso tudo legitima o processo político, o processo eleitoral, o processo democrático dos Estados Unidos, e a voz do povo é a voz de Deus, e o povo disse, o voto decidiu, e Donald Trump, então, eleito presidente dos Estados Unidos, e a partir de 20 de janeiro de 2025, governará por 4 anos. Tem alguns fatos emblemáticos dessa eleição, né, do Donald Trump. Primeiro é que aquele estado lá do Wisconsin, né, ele era sempre um termômetro. Quem ganhava em Wisconsin acabava levando a eleição norte-americana. E agora, neste ano, quando o Trump vence, no Wisconsin, quem ganhou foi a Kamala. Isso não acontecia nas últimas 7 eleições. E outro fato curioso é que nos 7 estados pêndulo, quem ganhou foi Donald Trump. Então, assim, aqueles estados neutros, né, que pendem para um lado ou para o outro, dependendo da eleição, desta vez eles foram unânimes e votaram no republicanos. Dá para se dizer que foi uma surra do Trump, apesar da diferença ser pequena, não foi por aquele menos de 1 ponto percentual. Estou olhando aqui agora os resultados, né, os últimos resultados, 51% para Donald Trump, 292 delegados
contra 224 delegados, muito abaixo, e 47,6% dos votos. Foi uma surra ou não foi? Olha, Orestes, é um campo, enfim, quase que simbólico, quase que o que a gente considera uma surra, né? Mas, novamente, frente ao que era esperado e frente à margem muito estreita do que era esperado, a gente pode falar que foi, sim, uma coisa muito acima. Enfim, não sei se uma surra, né? Não sei se essa é uma boa expressão, mas foi uma lavada, talvez a gente possa falar isso, né? Frente ao que a gente esperava, foi uma lavada. E tu citaste uma questão essencial, que é o fato de Trump ter vencido nos 7 swing states, né? Também chamado estados-chaves, estados-pêndulos, que são esses estados que não são nem democratas nem republicanos, como, por exemplo, o caso da Califórnia, que é democrata, ou do Texas, que é republicano, e que, não sei que algum fato muito fora do comum aconteça, esses estados continuarão sendo, né, republicano ou democrata, e assim como alguns outros estados também. Eu cito esses dois, porque são os 2 maiores colégios eleitorais, são os principais colégios eleitorais de cada um dos 2 partidos, né? E nos Estados Unidos, o partido político, a questão de ser democrata, ser republicano, importa muito. É um sistema que nós chamaríamos de bipartidário, ainda que não seja bipartidário formalmente falando, no sentido da engenharia política eleitoral dos Estados Unidos. Ele é um sistema de fato bipartidário, não temos candidatos independentes que consigam ter uma preponderância ou consigam seriamente arriscar qualquer um candidato, seja de democratas, seja de republicanos. Então, aliás, só uma curiosidade, né? A gente teve outros candidatos independentes. Parece que a eleição só tem 2 candidatos. Na verdade, os 2 candidatos dos maiores partidos dos Estados Unidos, democratas e republicanos, são eles que conseguem conquistar as cadeiras. Mas a gente teve aqui, Jill Stein, né, da Green Party, ela teve 629 mil votos populares, né? Quase lá 700 mil pessoas que votaram nela. Não conquistou nenhuma cadeira no colégio eleitoral. E o Robert Kennedy, também um candidato independente, teve 601 mil votos, né? Pessoas que foram lá e votaram nele, também sem conquistar nenhuma cadeira. Então, assim, há a possibilidade de ter candidatos independentes, mas eles acabam, né, não tendo fôlego para conquistar cadeiras. O que importa aqui para nós que estamos no Brasil, né? Porque teve uma comemoração grande no país. Parece que a gente viveu muito essa eleição norte-americana. Então, assim, quem torcia lá para os democratas, para Kamala, estava triste hoje. Inclusive, colegas meus jornalistas, né, não esconderam o clima de velório em alguns programas jornalísticos. E a gente teve quem torcia, né, pelo republicano, pelo Donald Trump, comemorando muito essa vitória. O que importa a eleição dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Importa de uma forma gigante, Orestes. Os Estados Unidos é um grande parceiro histórico do Brasil. Da virada do século XIX ao longo de todo o século XX, a gente pode dizer que os Estados Unidos é o principal parceiro brasileiro, seja político, seja comercial, econômico, enfim, né, os Estados Unidos e a aliança com os Estados Unidos, é algo que está na gênese da República Brasileira. O Brasil ser uma república, o movimento republicano brasileiro e a proclamação da República de 1889 é graças a um forte apoio dos Estados Unidos. Quando o Brasil deixa, então, de ter a Inglaterra